Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e me possibilitam levar essa palavra muito mais longe. A rádio Reconciliados com Cristo, as edições de vídeo, os vídeos publicados nas nossas plataformas todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, a edição de áudio, a edição de vídeo, o sustento dessas plataformas todas, o Instagram, tudo isso é graças à tua semente. Então, muito agradecido a todos vocês que semeiam aqui. E no decorrer desse programa vai aparecer alguns avisos aqui com o nosso código Pix, se você deseja semear aqui no nosso canal. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do canal, colabore com a gente. Mas isso é algo que eu vou falar só no final. Só no final. O propósito de cada um, esse é o tema de hoje. O tema que está no meu coração para compartilhar com toda essa audiência preciosa e maravilhosa, todos vocês que estão ao alcance dessa transmissão. Hoje eu quero compartilhar e quero te convencer, quero te mostrar, né? Te convencer no bom sentido, claro, sem forçar a barra de nada, mas é te mostrando, né, a importância de você descobrir e obedecer e seguir, cumprir o teu propósito. Isso é muito importante porque cada um de nós nessa vida tem um propósito. Todos nós fomos criados com um propósito. Eu tenho certeza que você já parou para pensar nisso aí. Não é possível, né, que todos nós não tenhamos, cada um de nós, o seu propósito. E todo propósito está ligado a um objetivo. Como você já deve ter percebido, se não, você perceberá durante o nosso programa de hoje. Então, nós podemos ligar, podemos unir propósito e objetivo, que uma coisa está paralela à outra e ambas vão na mesma direção. Agora, o propósito é algo que se manifesta no nível material, primeiro, né? Quero dizer, no campo do visível, o propósito se vê, o propósito se percebe. O propósito, por exemplo, qual é o propósito de um camelo beber tanta água de uma vez só? Ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Caminhar longas distâncias sem necessidade de beber água toda hora. Então, por isso que o camelo bebe água como bebe água, porque ele está chamado a viajar por um longo trajeto sem ter que beber água toda hora, né? Então, esse é o propósito, porque ele tem um objetivo. Então está ligado aí o propósito e o objetivo desse animal. Vou te dar um outro exemplo. Os pássaros. Por que os pássaros têm penas? Os seus ossos são como são. Vamos dizer assim, falando de modo grosseiro, né? Os ossos são como aerados, né? Para ficar mais leve e para poder voar. Por que eles têm asa? Esse é o propósito, para poder voar. E para que o pássaro precisa voar? Qual é o objetivo? Aí, o propósito é que todo pássaro tenha asa, tenha penas, tenha ossos leves, né? Esse é o propósito, voar. Tudo nele está preparado para facilitar o seu voo. Mas com que objetivo? Por exemplo, espalhar as sementes e dessa maneira reflorestar o planeta. Se você não sabia, essa é uma das funções nobres que os pássaros têm, espalhar as sementes por aí, dessa maneira as árvores vão crescendo naturalmente. Então o propósito é algo terrenal, é algo terreno, algo visível, e o objetivo é dar andamento no plano de Deus, entendeu? Tudo tem um propósito, porque o propósito te prepara para cumprir o objetivo. Por isso eles têm que andar lado a lado,
porque todos eles vão para cumprir esse grande objetivo criado por Deus para toda essa criação. Então, tudo que está debaixo do sol tem um propósito, todo ser material tem um propósito, toda a nossa vida tem um propósito, todas as pessoas que vieram a essa terra, assim como eu e você, temos um propósito, porque esse objetivo está traçado para todos nós. Agora, dentro desse contexto dos propósitos, do objetivo da parte de Deus para nós, estão o quê? Os dons. Ah, muito bem. Então, cada um tem o seu dom. Qual é o dom do passarinho? Voar. Qual é o dom do camelo? Ficar muito tempo sem beber água. Entendeu? Cada um de nós tem um dom. Por exemplo, o pintor tem um dom. Ninguém pinta tão bem quanto um pintor que está exercendo o seu dom. Seja ele um pintor de um quadro, seja ele um pintor de uma casa, pintor de paredes, aquele que pinta, que desenha as paredes, que decora as paredes. Isso é um dom. Não é todo mundo que tem esse dom. Se me puser, por exemplo, para pintar a parede, não vai combinar nada. Vai ficar uma coisa horrorosa. Por quê? Porque eu vou inventar uma porção de coisa, porque esse não é o meu dom. Pintor, né? Então eu admiro um pintor, uma pessoa que desenha, um desenhista, que olha para uma paisagem e desenha no lápis, no papel, pega uma folha branca e escreve ali, calca ali aquilo que seus olhos estão vendo com tremenda perfeição. Isso é um dom, né? Isso é um dom. Um jogador de futebol que joga como muitos que tem por aí, isso é um dom. Você vê que aquele que não tem o dom de jogar futebol e se mete a querer jogar futebol, vai terminar a carreira como gandula. Porque esse não é o seu dom. Um pedreiro, um construtor, ele levanta aquela parede, ele sabe que aquele tijolo tem que ficar alinhado com aquele outro, tem que esticar a linha, tem que medir o nível e vai fazendo todos aqueles detalhes. Ele vai construindo, não é qualquer um que pode construir, aquele que se meter a construir sem saber, sem ter esse dom, sem saber trabalhar com isso, a casa pode correr o risco de cair e se acidentar. O engenheiro, ele tem um dom, por isso ele se dedicou e se preparou dentro da sua área. O cantor tem um dom, né? Então o cantor tem que cantar, o pedreiro tem que construir, o pintor tem que pintar, o passarinho tem que voar, o camelo tem que transportar, o compositor tem que compor, o professor tem que ensinar. Tá me entendendo? Agora, todos os dons são necessários e são interdependentes. Todos eles se alimentam entre si. Os dons são necessários porque todos nós necessitamos, em algum momento, de sermos brindados pela excelência do dom de cada um. Principalmente, por exemplo, não principalmente, mas por exemplo, desses que eu acabei de falar. Às vezes, você está fazendo uma faxina na casa, o que você faz? Você põe, se você tem essa conexão à internet, você põe a playlist lá no YouTube e você vai fazer a faxina escutando música. Por quê? Você está desfrutando do dom de alguém que tem e está exercendo com excelência esses dons, né? E dessa maneira você se alegra com aquela música, e o tempo parece que passa rapidinho. Você terminou aquele serviço que, se fosse fazer em silêncio, poderia estar muito chato, não é? Quando você entra em casa e está tudo arrumadinho, tudo pintadinho, você agradece a Deus pelo dom daquele pintor. Quando você olha um quadro na parede, você admira, você desfruta do dom daquela pessoa que fez aquilo ali. Então os dons são necessários. Quando você vai ver uma partida de futebol e ver aquelas jogadas tão perfeitas daqueles artistas da bola daquela maneira, você se alegra e você vê quanta gente é contagiada por tudo isso, não é verdade? Então,
Os dons, eles são criados para serem utilizados e trazerem benefícios na vida de todos aqueles que são expostos a esse tipo Por exemplo, quando você chega em uma universidade e você senta para assistir uma aula, você percebe naquele professor que ele tem o dom, ou não. Porque se você perceber que ele não tem o dom, você dá licença, eu vou ali no banheiro e não volta mais. Por quê? Porque tá chato, cara. Por quê? Porque aquela pessoa não tem esse dom de ensinar, de falar, de convencer, de te mostrar, então não vai conseguir comunicar aquilo ali. Agora, quando é um professor que tem o dom, você se diverte, o tempo passa, você não sente, e o mais importante, você aprende. Então os dons, eles são, como eu disse, vou repetir, interdependentes, ou seja, eles se necessitam. Essa foi a palavra que eu anotei aqui no meu rascunho. Os dons se necessitam. Então, quando se observa isso e se respeita, observa e respeita isso, todos são felizes. Sim ou não? Pense aí. Pense aí. Talvez você não tivesse pensado nisso dessa maneira até hoje. Talvez você tivesse desfrutado de uma boa comida em qualquer lugar, numa casa, ou no restaurante, ou na casa da vovó, da mamãe, né? Desfrutado daquele almoço, daquela comida, sem parar para perceber que isso é um dom. E que esse dom está te trazendo benefício. Agora, se essa pessoa não sabe cozinhar e se mete a fazer um almoço para você, vai te atrapalhar. Vai atrapalhar a tua vida, por quê? Porque você não vai gostar da comida. E talvez faça até mal, não é verdade? Então, é necessário descobrir o dom. Eu gostaria que você parasse para pensar nisso, que você descobrisse qual é o dom que você tem e respeitasse isso, observasse isso. Agora, uma outra coisa, há muitas pessoas na Terra que descobriram o dom que têm e que conseguiram trabalhar exercendo o dom que têm e muito mais ainda, conseguiram se sustentar do dom que têm, desenvolvendo o dom que tem. Isso aí é a maior maravilha que pode haver na vida de uma pessoa, de um filho de Deus, né? É você descobrir o dom que tem, trabalhar nele, dentro desse contexto, e viver disso. Porque esse é o propósito da tua, vamos dizer assim, a tua felicidade. Eu acredito que um jogador de futebol desses top que estão por aí, ele não seria feliz se fosse um pintor, sim ou não? É isso que eu estou querendo dizer para você, porque cada um deve descobrir qual é o seu dom e buscar viver por ele, viver dele, desenvolvendo ele. Da mesma maneira, aquele que é um grande pintor, um grande construtor, um grande jardineiro, uma pessoa que faz essas coisas maravilhosas, talvez não fosse feliz jogando futebol. Não é? Por isso é que nós vemos pessoas trabalhando em determinados lugares que quando chegamos elas nos atendem de cara feia, mal-humoradas. Por quê? Porque elas estão ali por um empurrão social, por uma necessidade de trabalhar logo, porque tinha que sustentar a família, porque isso, porque aquilo, essas dificuldades todas da vida, as dificuldades todas da vida, então fizeram aquela pessoa ir trabalhar naquilo que ela não gosta. Porque aquele não é seu dom. Tão bom seria se você ainda tivesse tempo de descobrir o teu dom e trabalhar nele, né? Então, se respeitamos isso, todos somos felizes, todos somos beneficiados, né? Agora, falando do que nos interessa, porque até aqui eu fiz uma analogia do que eu quero dizer nesse momento. A confusão começa quando se desrespeita isso. Lá em Efésios está escrito que nós fomos criados para andar em boas obras que foram preparadas de antemão. Ou seja, há uma senda para a gente, há um caminho, há uma trilha para a gente andar, né? Lá em Efésios diz, preparada de antemão para que andássemos nelas.
Quando eu ando nessa senda, eu estou no caminho que foi preparado para mim. Porém, o dia a dia pode fazer com que eu não ande nessa senda. Aí eu vou ter atropelos. Muito bem. A confusão começa quando se desrespeita isso. Eu quero te mostrar aqui uma verdade. Mateus capítulo 10, que eu separei aqui com muito carinho ontem à tarde. Mateus capítulo 10, e eu vou ler para você aqui bem rápido, mas vou ler para você, para que você receba aí na tua mente, no teu coração, o contexto do que eu quero dizer em relação aos dons e aos objetivos. Diz assim, abre aspas, para Mateus, o escritor publicano, né? Um fiscal. Eu não sei se ele era da PGR ou do STF, mas ele era cobrador de impostos. A estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções, dizendo: não entre no caminho dos gentios e nem na cidade dos samaritanos, dos estrangeiros, vamos dizer assim. Mas procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Deus separou 12 famílias e disse assim: vocês não vão andar lá para os gentios, tá bom? Vocês vão procurar os israelitas. E lhes deu instruções, como eu li aqui, e você vê. E indo, pregai e digam assim, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Essas foram as instruções. Primeiro, não procure estrangeiro nenhum. Segundo, diga para todo mundo de Israel que o reino está próximo. Curem enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem mortos, expulsem demônios, de graça recebestes, de graça vocês têm que dar. Essas foram as instruções, esse foi o propósito para o qual aqueles 12 apóstolos foram chamados. Então, a eles foi dada uma capacidade de curar enfermos, expulsar demônios e anunciar que o reino estava próximo. Por quê? Porque esse era o objetivo, anunciar que o reino está próximo. Não entre na casa dos estrangeiros, na terra dos estrangeiros, não vá para o Brasil, não vá para outros países na América do Sul ou na América do Norte. Vocês têm que falar para os israelitas. 12, Jesus pessoalmente chamou. Note que Jesus sempre chama pessoalmente. Quando chama, ele chama pessoalmente. Muito importante isso. Então, qual era o propósito? Porque o tema de hoje é esse, o propósito de cada um. O propósito é comissionar 12 pessoas, 12 famílias. Objetivo, dizer que o reino estava próximo, não tinha chegado ainda, não coloque data, não diga que vai ser dia 31 de dezembro, nem 1º de janeiro, não, digam que está próximo. Quando, Pedro Kelly? Não sei. Se eu tivesse lá, essa seria a minha resposta, não colocaria data, porque não foi essa a instrução, não foi esse o propósito para o qual eu teria sido comissionado lá atrás. Está me entendendo? Então, a importância de descobrir qual é o propósito e de respeitar esse propósito. Pois muito bem, então eu disse para você que esse foi o propósito dos 12 apóstolos. Propósito do seu chamado. Com que objetivo? Né? E agora, vem Cristo, 3 anos de ministério, Mateus 10 é só o começo do seu ministério, vai à cruz, paga o preço, ressuscita ao 3º dia, né? E depois de ressuscitado, ele volta a aparecer para chamar alguém pessoalmente. Atos capítulo 26, verso 16, preste atenção, diz assim: Paulo, levanta-te e ponte sobre teus pés, porque para isto eu apareci a você. Propósito. Para te colocar por ministro e testemunha das coisas que você viu e daquelas que eu ainda aparecerei a você.
Deduzimos que Jesus não apareceu a Paulo somente uma vez, porque aqui está implícito. Livrando-te do teu povo, ou seja, sacando você do meio dos judeus legalistas, que Paulo era um legalista, e dos gentios, aos quais agora eu te envio. Propósito: nomear Paulo como seu ministro e enviá-lo aos gentios, para os quais os 12 não receberam esse propósito, esse objetivo de chegar aos gentios. Você entendeu? Paulo sim. Muito bem, está muito claro. Então, se você é israelita, eu não sei, nós estamos depois da cruz e tudo já mudou. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, se você é brasileiro, você deve observar o apóstolo Paulo, o que ele diz. Por quê? Porque ele foi enviado para falar alguma coisa de interessante para você. O quê? Para que abra seus olhos, para que se convertam das trevas à luz, da potestade de Satanás a Deus, para que recebam pela fé que é em mim, Cristo Jesus ressuscitado, perdão de pecados e herança entre os santificados. Fecha aspas. Então aqui está o objetivo. Então, os primeiros, os 12, foram chamados para um determinado objetivo, com um propósito para um determinado objetivo. Quando ele ressuscitou, ele chamou outro, por quê? Porque ele deu por terminado aquele propósito e aquele objetivo para o qual havia chamado os 12. Então, hoje em dia, se alguém que está nos assistindo está observando os 12 hoje e obedecendo isso como se fosse o seu propósito, o seu objetivo, você está errado, porque isso terminou. E eu disse no começo, na minha analogia que eu sempre faço, que é importante você descobrir e obedecer, respeitar o propósito da tua vida, qual é o teu dom que você tem e quem é que você deve ouvir, aonde você deve se alimentar. Por exemplo, se você já passou por uma escola e já fez o ensino fundamental e foi aprovado nesses anos todos, muito bem, já pegou lá o teu diploma, não tem mais nenhum propósito e não aproveita demais, não tem mais nenhum proveito você voltar a estudar o ensino fundamental. Entendeu? É tão simples como isso, o que eu estou tratando de te explicar. Se você está entendendo o que nós estamos falando até aqui e compreendeu que o propósito daqueles 12 terminou lá na cruz e nós estamos depois da cruz, e você hoje se coloca a ouvir um sacerdote, um pastor, um apóstolo, um bispo, seja lá quem seja, e essa pessoa está te apresentando o propósito que fora dado àqueles lá atrás, isso está fazendo uma confusão na tua cabeça e não vai funcionar. É por isso que a religião fez assim, dessa maneira que fez. Então agora qual é o propósito? Comissionar não 12, nem 2, é um. E qual é o objetivo? Bom, o objetivo, por exemplo, eu poderia te mostrar aqui Romanos capítulo o quê, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, verso 5, por exemplo, que Paulo fala aqui, ó, eu recebi a graça e o apostolado para a obediência à fé em todas as nações. Ou seja, o caso agora aqui é obedecer à fé. Mas como é que eu vou obedecer à fé se eu estou debaixo do ensinamento de 12 apóstolos que ficaram lá antes da cruz? Isso não funciona. Claro que não funciona. Por quê? Porque aqui diz, olha aqui, qual é o chamado agora? Atos 26, eu li para você, o verso 18. Para que você abra seus olhos. Em Efésios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz, olha, eu ouço falar de vocês, que vocês estão sendo alcançados por esse ensinamento. Agora, a minha oração a seu favor é para que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que vocês entendam a grandeza e a riqueza do que eu estou falando, que é o Evangelho da Graça. Diferente, não? Bem diferente. Porque é por isso que se levantou um sistema religioso. Esse sistema religioso, ele se levantou baseado em quê? Baseado na doutrina dos 12 apóstolos.
Doutrina esta, propósito este, que já acabou, já terminou. Então, eu falei aqui, a confusão começa quando se desrespeita isso, e por eles terem desrespeitado o final do seu apostolado, é que trouxeram para o lado de cá essas formas de religião todas que existem no dia de hoje. Quando na realidade nos dias de hoje não deveria existir mais nenhuma forma de religião, senão uma forma de ensino que abrisse os olhos do seu entendimento, fizesse com que as pessoas se convertessem das trevas à luz. E aqui vai outra: trevas significa falta de conhecimento, falta de luz, né? E luz, conhecimento, quando você entende como você está entendendo exatamente o que eu estou falando aqui para você, está acontecendo na tua vida agora uma conversão na tua mente das trevas, do desconhecimento em relação a este assunto, à luz, e agora parece que tudo fica mais claro. Você, claro, agora está muito claro, estou compreendendo tudo. Pois é, essa foi a missão para a qual Cristo apareceu ressuscitado e chamou o apóstolo Paulo e disse: olha, agora você vai para os gentios, mas você não vai para os gentios para jogar o paletó e todo mundo cair no chão, você não vai para os gentios para passar um envelope para todo mundo ajudar na obra da igreja, você não vai para os gentios para colocá-los de joelho, você não vai para os gentios para colocar as mãos na sua cabeça e orar, não, você vai para os gentios para abrir seus olhos, para fazer de uma forma o seu ensino, né, Paulo? Para que eles se convertam, entendam e se convertam das trevas, do desconhecimento à luz. Ai, 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 ai. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Celebramos que o pecado foi tirado, que o diabo foi destruído, tudo bonito, tudo muito bacana. Mas no final da missa, irmãos, cuidado com o pecado, porque o diabo está furioso. Ou seja, as pessoas não conseguem compreender a dualidade ou ambiguidade, seria a palavra, eu acho, dessas missas, dessas pregações aí dos religiosos, porque ao mesmo tempo que eles dizem que Cristo ressuscitou, ao mesmo tempo eles dizem que o povo está em pecado, e isso não combina. Porque se Cristo não ressuscitou, estamos em pecado. Mas se Ele ressuscitou, já não estamos debaixo do pecado. Então nós temos que chegar num acordo aí. Por que existe essa confusão? Porque os 12 não respeitaram o chamado, o propósito e o objetivo. Entendeu? Imagina se o camelo não respeitar o seu propósito. Se o passarinho não respeitar o seu propósito. Como é que vai... Como eu te disse no início, cada um tem o seu propósito, né? Paulo, você está chamado a convencer eles, a convertê-los da potestade de Satanás a Deus. Como é que eu vou fazer isso se o diabo foi destruído e agora está falando aqui em Satanás? Ora, você tem que explicar o que é o Satanás na vida de cada um, o adversário. Satanás significa isso, né? Satã, veio lá do hebraico, lá, essa palavra lá atrás, aquele que está sempre contra. Essa era uma palavra usada nos tribunais, nos julgamentos, né? Naqueles concílios daquelas épocas anteriores, né? Então daí os religiosos gostaram dessa palavra e trouxeram para cá e enfiaram no grego e entrou aqui. E os ridículos que traduzem as Bíblias nos dias atuais ainda põem a palavra Satanás com S maiúsculo como se fosse um nome próprio. Olha que ignorância. Satanás nada mais é do que a tua carne, o teu adversário, o teu único inimigo que você tem que lutar contra ele dia e noite, porque você é o espírito. E o espírito é contra a carne, porque são desejos opostos, entendeu? Então, você tem que tirá-los com esse ensino do poder da sua carne, né? E fazê-los entender que Cristo mora em você, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo mora em você. Se Cristo mora em você, você é mais poderoso que a tua carne. É que às vezes não parece. E sabe por que não parece? Porque durante muito tempo você aprendeu que Deus estava lá longe e o diabo estava pertinho. Não é verdade? Então, por quê? Porque não obedeceram ao propósito e trouxeram essa religião que trazia esses ensinamentos para o lado de cá. Então agora que a graça está sendo ministrada,
Você tem a capacidade de compreender e de receber na tua mentalidade essa conversão. Você não precisa entrar num lugar chamado igreja, aceitar Jesus, ficar de joelho, se sujeitar àquelas humilhações todas que esses homens malucos, enlouquecidos pelas religiões aí no mundo afora, fazem com as pessoas, como você vê, a torto e a direito aí pela televisão. Né? E aí ele termina dizendo, e dessa maneira, depois que seus olhos forem abertos, os olhos espirituais, né? Para que entendam, se convertam da ignorância ao conhecimento, saiam das mãos da potestade da sua carne, né? Aí eles recebam o perdão e a herança, porque enquanto você não compreende isso, você não compreende que você não tem culpa. Enquanto você está debaixo do ensino legalista, você pensa que você tem culpa. Não foi assim contigo, foi assim comigo e é assim com todo mundo que passa na religião, né? Então você pensa que você tem culpa. Depois que teus olhos espirituais vão sendo iluminados, você vai percebendo que você nunca teve culpa. Você já nasceu numa época em que a culpa foi tirada. Há 2000 anos atrás. E aí você receba o quê? A herança. Aqui o verso termina dizendo isso, ó. Para que recebam pela fé em mim, queria sublinhar isso aqui, em mim, perdão de pecados e herança entre os santificados. Em mim, pela fé em mim. Pela fé em quem? Em Cristo. Não no pregador, não no apóstolo, não no pastor, não no professor, não, pela fé em Cristo. Se você direciona essa fé poderosa que você tem em Cristo, então isso aí tudo é possível na tua vida. É isso que está dizendo aqui para a gente. Então, o chamado e o propósito do apóstolo Paulo foi exaltar o poder de Cristo, para que se manifeste na vida de todo mundo todas essas coisas boas e bonitas. Então, quando você compreende isso, quando você respeita isso, na tua vida, você vai trabalhar corretamente, vai ser feliz naquilo que você faz. Espiritualmente falando, quando você entende isso, quando você respeita isso, então vão se manifestar nas tuas vidas, na vida de todos vocês, tudo isso que está dito aqui, para que recebam pela fé em mim o perdão e a herança. Herança, tudo aquilo que está depositado em teu espírito. Essa é a tua herança. Paulo fala em Efésios capítulo 1, como eu já citei, as insondáveis e inescrutáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Imagina só, abençoado, você entender que Cristo e você, em espírito, são a mesma pessoa. Qual é a barreira que pode impedir você? Nenhuma, né? Ah, mas isso parece tão absurdo. Alguém nesse momento pode estar pensando isso. Isso parece tão difícil. Sabe por que você pode, a pessoa, alguém, não você, alguém pode pensar assim? Porque foi muito tempo exposto à religião ou às coisas humanas, normais, carnais, como qualquer ser humano e animal foi exposto. Então, nessa pessoa, a mente natural ganhou força, muita força. E agora, até que essa pessoa abra os olhos, porque esse pensa assim ainda não abriu, né? Até que ela abra os olhos e compreenda essas verdades e possa se convencer de que todo o poder do céu está em seu espírito, aí temos muito trabalho. Então, qual é o meu trabalho? Convencer, através desses ensinamentos, que Deus tem um objetivo e, para isso, Ele criou propósitos. Dentro disso tudo estão os dons. O meu, eu penso que é ensinar essa verdade para você. É isso que eu tenho feito nesses últimos mais de 30 e tantos anos. Olha que já vai tempo. Já poderia me aposentar. Não, que a aposentadoria é para velho. Eu não sou velho, velho é você. Então, esse eu penso que é o meu dom. Descubra qual é o teu dom, né? Descubra qual é o teu dom e procure viver exercitando o teu dom. E se você conseguir
viver exercitando o teu dom, isso é uma maravilha. Penso que cumpri o propósito de te colocar para pensar, porque essa é a ideia aqui, né? Eu não quero que você saia correndo agora e vá fazer nada aqui. Não, eu quero que você pare e pense. Pare e pense no que nós falamos até aqui nesses poucos minutos. Pare e pense. Depois você vê o que você faz, né? Então, como eu te disse no início, se você não está inscrito no nosso canal e gostou do que nós falamos, entende que o que nós temos falado aqui tem agregado melhorias na tua vida, inscreva-se no canal e compartilhe as nossas mensagens. Pedro Kelly, como é que eu me inscrevo no canal? Aqui no YouTube tem uma foto minha. Clique aí, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Clique na foto, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Você vai receber todas as notificações. O próprio YouTube vai mandar para você. Peça amizade no Facebook, Pedro Kelly. Siga a gente no Instagram, Pedro Kelly. Baixe o aplicativo da rádio Reconciliados com Cristo no teu celular e compartilhe as nossas mensagens aí pelo mundo afora, né? Agora, eu não poderia terminar sem agradecer a todos vocês que semeiam a sua semente aqui no nosso Ministério Reconciliados com Cristo. O que está aparecendo aí? Nesse momento está aparecendo na tua tela como é que você faz para semear a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Aí estão nossos códigos Pix, que você pode transferir agora mesmo a tua semente, e desde já eu declaro na tua vida a multiplicação dessa semente a teu favor. Tá bom? Pode voltar para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer, que eu vou terminar aqui agora. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, está registrado aqui, né? Deus dá semente a quem semeia. Muito bem. Então, Deus não dá semente a qualquer um, nem por pena, nem por caridade, nem por lástima, nem por dó. Não. Deus dá semente a quem dá o propósito da semente à semente. Ficou complicado, né? Peraí. Deus dá semente a quem coloca a semente para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito da semente? Bom, o propósito da semente é multiplicação. Pois bem, então, se você pega e separa a tua semente e planta a tua semente, então Deus continua te dando semente, porque Ele dá semente a quem semeia, né? E nesse caso, eu estou falando a tua colaboração financeira, né? A tua oferta, a tua semente, e você deve plantar a tua semente no ministério que te ensina. Se este aqui, Pedro Kelly RCC, esse é o nosso ministério, Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly RCC, vinculado a meu nome. Sabe por que eu vinculei ao meu nome? Porque eu cansei de ter que editar um monte de coisa, porque tinha outros nomes e as pessoas abandonavam por aí. E eu tinha que editar aquilo. Então agora é o seguinte, o Ministério Reconciliados com Cristo é ligado a Pedro Kelly. Pronto, porque aí não há desvio. Entendeu? Então, se o ministério aqui, o Pedro Kelly RCC, Reconciliados com Cristo, é o ministério que te alimenta, que te dá substância para você resistir no dia mau, que te dá ensino para que teus olhos do entendimento sejam abertos, se esse é o ministério que alimenta a tua vida, então você deve semear aqui. Agora, se lá naquele outro ministério é que você se sente alimentado, você deve semear lá. Entendeu? Essa é a ideia aqui no Evangelho da Graça. Você não deve jogar a tua semente fora e muito menos deve comer a tua semente. Você deve respeitar o propósito da tua semente. Porque no mesmo lugar que está escrito que Deus dá semente a quem semeia, também está escrito que Deus dá pão para comer. Então ele dá ambas as coisas. Semente para semear e pão para comer. É isso aí, muito agradecido a todos vocês. Olha, terça-feira, ao vivo, 8h30 da noite. Programa Café e Palavra, às 8h30 da noite.
É isso aí. E eu recebo que posso contar com a tua audiência, né? Amanhã tem vídeo. Essa mensagem vai estar hoje, novamente, à noite, né? Aí no nosso canal, no YouTube, às 8h30 da noite, publicada somente a mensagem. Quero agradecer a você que me acompanhou até aqui, que me recebeu aí na tua casa, na tua televisão, no teu celular, junto com a tua família. Um abraço a todos vocês. Declaro tudo que você plantou em julho, você colhendo em agosto. E se você ainda não plantou, comece hoje, porque isso é salvação para a tua vida. Tá bom? Tenha o melhor domingo, desfrute com a tua família. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com